Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Mateus 8:5. Vamos ler primeiro 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que esse centurião foi até Jesus, né? Falar, né? Que o seu criado estava ali, né? Violentamente, né? Enfermo e paralítico, né? E atormentado. E a palavra do Senhor vai falar que ele nem pediu, né? Para Jesus ir, né? Com ele. Mas a palavra do Senhor vai falar que Jesus falou: Eu irei. E quando Jesus falou, né? Que iria, ele falou: Senhor, não sou digno, né, de que entres em minha casa, mas manda somente uma palavra e o meu criado sarará. Será que a tua fé, né? Será que a nossa fé tem sido tão grande, né, como desse centurião aqui? A palavra do Senhor vai falar, né, que Jesus, ele quis ir com ele, mas ele sabia, né, que ele não era digno, assim como nós não somos, né? Nós não somos dignos, né, nem de pedir nada para o Senhor. Mas o Senhor, ele é tão bom, tão misericordioso, que ele falou que ia com ele. E quando ele falou que não era digno, que tão somente, né, uma palavra do Senhor e o seu criado sararia, ia sarar, o Senhor, né, se olhou e viu, né, quão grande era a fé daquele homem. E às vezes nós, né, professamos, né, que seguimos Jesus, que cremos, que confiamos, e às vezes a nossa fé tem sido tão pouca, e às vezes tem pessoas, irmãos, que nem servem ao Senhor, né, nem professam o nome do Senhor, como a gente, né, se diz ser cristão. E às vezes a fé é tão grande que chega até nos envergonhar, nós que nos dizemos, né, ser cristão. E aqui, irmãos, no 9 vai falar assim: Pois também sou homem de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Ele reconheceu ali, né, a autoridade de Jesus. Ele sabia que Jesus era homem de autoridade, uma palavra só do Senhor, né? E o seu servo sararia. E o Senhor está falando conosco, né? Nessa manhã. Será que nós temos crido, né? Será que nós temos tido tanta fé como este homem aqui? Que ele foi até o Senhor, né? E colocou ali diante do Senhor a sua petição. E confiou, falou: Senhor, só uma palavra tua. E o meu servo, o meu criado, sarará. Então, irmãos, que venhamos, né, ter a fé, né, igual a desse homem, se não estamos tendo tanta fé, né, que venhamos pedir ao Senhor, né, que o Senhor venha nos acrescentar fé, porque a fé desse homem aqui chamou a atenção do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, no 10 vai falar assim: E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tanta fé. O Senhor estava falando aqui, né? Nem naqueles, né, por quem eu vim, eu encontrei tanta fé como eu encontrei aqui, né, neste homem que creu ali que só uma palavra, né, do Senhor poderia mudar aquele cenário ali, transformar, né, aquele cenário de enfermidade ali que estava, né, na sua casa. E aqui, irmãos, no 11 vai falar assim:
Mas eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então, irmãos, a palavra do Senhor está falando, né? Que muitos virão do Oriente e do Ocidente, né? E sentarão à mesa ali com Abraão, Isaque e Jacó. O que o Senhor está querendo falar, né, com essa palavra? Que pessoas, né, que a gente nem imagina, né, é quem vai estar lá, né, no dia lá com o Senhor. Pessoas que a gente olha assim, né, e às vezes a gente pensa, esse aí, né, não professa a mesma fé, esse aí não segue a Jesus, né, nem vai ser salvo, mas a palavra do Senhor está falando, né, que vamos ser surpreendidos, né, naquele grande dia. Pessoas que ninguém daria nada, pessoas que a gente nem imagina vai estar lá, né, ao lado do Senhor. E aqui no 12 vai falar assim: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, o que o Senhor está querendo falar com essa palavra, né? Que pessoas que a gente nem imagina, né, vai estar lá. E aquelas pessoas, né, que a gente pensa que é os que é salvo, que é os que vai estar lá, é os que vão ser lançados, né, nas trevas exteriores. Então, que venhamos, né, nos consertar com o Senhor, que venhamos crer no Senhor, crer na palavra do Senhor, pedir ao Senhor, Senhor nos acrescente fé, Senhor nos ajude para que naquele grande dia, né, não venhamos, né, ser envergonhados ali diante do Senhor, mas que venhamos estar ali lado a lado, né, do Senhor, se alegrando ali juntamente com o Senhor. Porque a palavra do Senhor vai falar, né, que Jesus, ele, né, se maravilhou ali da fé daquele centurião. Ele não tinha visto, né, tanta fé, né, naqueles, né, para quem ele veio, irmãos. Pessoas, né, que conviviam ali com o Senhor, né, a todo tempo ali, que viam, né, as maravilhas, os milagres que o Senhor fazia, né. Não tinha tanta fé quanto esse homem aqui surpreendeu ao Senhor. Que venhamos surpreender ao Senhor, né, com a nossa fé, que venhamos crer que não importa a impossibilidade, não importa o que estamos colocando diante do Senhor, que para nós, né, parece ser impossível, e é mesmo para nós, mas para o Senhor não é. Para o Senhor é tão somente uma palavra que o Senhor fala, né? Uma palavra do Senhor e muda decreto, e muda cenário, e muda sentença. Então que venhamos pedir ao Senhor a cada dia, nos acrescente fé, Senhor. Nos acrescente fé, assim como a fé desse centurião, né, que chamou a atenção do Senhor. Amém, irmãos? E aqui, irmãos, no 13 vai falar assim: então disse Jesus ao centurião: vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então Jesus falou, né, para aquele homem, né? Vai e como creste te seja feito, assim como tu creu, assim como tu colocou diante do Senhor, né? E tu creu, assim será feito. E a palavra do Senhor vai falar que aquele homem creu verdadeiramente, né? Que na mesma hora o seu criado ele sarou. Então, irmãos, que venhamos colocar, né, as nossas petições diante do Senhor, as nossas necessidades, e crer que o Senhor pode, crer que só uma palavra do Senhor, né? O Senhor muda tudo, o Senhor transforma, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor sara, o Senhor salva. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor, né, colocou no meu coração para me estar compartilhando com os irmãos, né? Nesse dia, que venhamos crer que o Senhor pode todas as coisas. Não somente falar, né, que cremos, mas crer verdadeiramente, assim como esse homem creu. Que a palavra do Senhor falou, que Jesus falou, assim como tu creste, né? Que aconteça, e aconteceu do jeito que ele creu. Então que venhamos crer no Senhor, crer no que nós colocarmos, né, diante do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar?
Pai, obrigada por mais um dia. Obrigada, Senhor, por esse dia lindo e maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Pai, porque nos deitamos e nos levantamos, Pai, com vida, com saúde, Pai, para engrandecer o teu santo nome, dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é lindo, que o Senhor é perfeito, que o Senhor é maravilhoso. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui, Pai, o Senhor tem nos guardado, Senhor, de todo mal, de todo perigo. Até aqui, Pai, o Senhor tem nos livrado, Senhor, de todo mal, de todo laço, Senhor. Pai, eu quero te agradecer por tudo, Jesus. E quero te pedir que onde essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, Pai. Se tiver algum dos teus filhos, Pai, com pouca fé, que o Senhor venha acrescentar fé, Pai, aos teus filhos. Que o Senhor venha nos acrescentar, Pai, fé. Pai, eu quero te pedir também, Pai, que o Senhor venha estar suprindo toda e qualquer necessidade, Pai, dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então que venhamos pedir, né, ao Senhor, a cada dia que Ele venha nos acrescentar fé.